Olá, então dando continuidade à nossa próxima aula, hoje nós vamos tratar novamente do tema de volumes finitos. Uma diferença é que nós vamos apresentar um estudo de caso bidimensional, transiente, ao contrário da aula passada, que nós falamos sobre um problema de transferência de calor numa placa unidimensional, não é? Apenas então uma direção, né? Variação apenas na direção x, onde esse problema era puramente difusivo e estado estacionário. Nós desenvolvemos a solução daquele problema aplicando o método dos volumes finitos e o método das linhas para resolver o problema e desenvolvemos a solução à mão. Na aulinha de hoje, nós vamos resolver um problema muito semelhante, só que bidimensional, portanto, variação na direção x e y, e também teremos a presença do termo transiente na equação. Então, trata-se de um problema puramente difusivo, bidimensional, transiente. O nível de complexidade, logicamente, que ele aumenta. E vamos apresentar esse estudo de casos desenvolvido à mão, mas resolvido computacionalmente através de um programinha em linguagem C++, que nós vamos aqui compilar esse programa, rodar ele, executar o programa, na verdade, gerar o resultado e visualizar esse resultado utilizando o software ParaView para podermos explorar o resultado aí da solução desse problema bidimensional transiente. Poderíamos resolver esse problema num primeiro momento estado estacionário, mas já vamos fazer aí a solução transiente, tá ok? Então, dando sequência, nós vamos passar aqui então para o desenvolvimento do nosso problema. Trata-se, portanto, de um problema então de transferência de calor, né? Problema de transferência de calor por difusão e bidimensional, portanto, é um problema que nós vamos tratar como sendo 2D, tá certo? E é transiente. Nesse sentido, a equação geral de transporte também vai se aplicar aqui nesse caso. Então, nós temos aqui a nossa equação geral de transporte, escrita de forma generalizada. E para esse caso específico, nós não vamos cancelar o termo transiente, né, termo de acúmulo. Nós não temos o termo advectivo, nós temos o termo difusivo e nós não temos o termo fonte presente na nossa equação. Lembrando que as direções de interesse serão as direções aqui para nós y e x, certo? Então, imaginando aqui uma plaquinha, desculpa, tridimensional, o que nós temos aqui então, que a direção z, ela não tem interesse na nossa solução aqui, portanto, nós estamos dizendo que nós temos uma simetria. Então, qualquer face que eu pegar aqui, né? Então, essa face aqui, por exemplo, eu pego várias faces caminhando aqui. Então, o resultado que eu vou obter em qualquer face ao longo dessa distância delta z, elas se reproduzem, elas são equivalentes. Nesse sentido, nós podemos dizer então que a nossa equaçãozinha simplifica-se e nós podemos escrevê-la da seguinte maneira. O φ no termo transiente ele vai assumir o papel de CPT e no nosso termo difusivo o gama assumirá condutividade térmica e o φ temperatura, ok? Então a nossa equação ela passa a ser a seguinte equação. Eu vou ter aqui dρ de C de ρ dρ de T CPT referente ao termo transiente. Tenho ainda
do lado direito, o nosso grade, ele vai abrir apenas nas direções x e y, né? Então, nosso div aqui, ele vai virar derrom de x, de k, derrom de t, derrom de x, mais derrom de y, k, derrom de t, derrom de y. Certo? Então, a nossa equaçãozinha, ela passa a ter esse termo aqui, e ela tem, então, do lado direito, esses dois termos aqui. Então, nós temos aqui termo difusivo e nós temos aqui termo de acúmulo. Obviamente que na solução do problema que nós vimos na aula passada, que é um problema de volumes finitos, nós vamos aplicar para a solução, nós tínhamos um ponto P de interesse. Então, lá naquele probleminha da aula passada, nós tínhamos aqui um ponto A, uma condição A, até um valor de B, onde aqui eu tinha uma temperatura em A igual a 100 graus Celsius, e aqui eu tinha uma temperatura igual a 500 graus Celsius, certo? E eu gerei vários pontos, no caso 6 pontos intermediários, onde eu desejava determinar a temperatura em todos esses pontos aqui. Então eu tinha os contornos e eu tinha uma lei, que naquele caso era um problema unidimensional, não tinha o termo transiente e não tinha variação na direção y. De maneira que nós identificamos que o nosso volume, que seria dx, dy, dz, naquele caso específico, ele se reduziu a, isso aqui virava, né, nós considerávamos como sendo 1, e o nosso volume era esse volume aqui. Tá? No caso agora, bidimensional, logicamente que eu não posso mais cancelar aqui. Então, eu passo a ter dx, dy, vezes 1. Então, esse é o meu volume. Tá? Então, eu não tenho mais apenas uma linha. Eu vou ter, na verdade, um plano. Então, muda a forma de tratar esse problema aqui. Tá? A lógica é a mesma. Tá? Então, eu vou ter aqui, vamos imaginar a nossa plaquinha aqui. Tá? E eu vou gerar, então, várias linhas aqui, onde nessas várias linhas eu vou buscar a minha solução. Quanto mais linhas eu gerar, obviamente, que mais detalhada será a distribuição de temperatura que eu vou obter aqui. Vamos imaginar a mesma situação, só que agora eu tenho uma temperatura fixa nessa posição aqui. Antes era em um ponto, agora passou a ser em toda essa linha aqui. Ó. Tá? Antes era num ponto e agora passou a ser todo nessa linha aqui. Poderia ser os mesmos 100 graus Celsius? Poderia. Poderia ser os mesmos 500 graus Celsius? Poderia. Só que agora eu passo a ter outros dois contornos. Eu passo a ter esse aqui também um contorno e esse aqui também passa a ser outro contorno. Eu poderia definir uma temperatura aqui e definir uma temperatura aqui também. Tá? Nesse primeiro momento, nós não vamos definir temperaturas, tá? Só vamos dizer que são condições de contorno. Então, eu vou simplesmente dizer que são temperaturas que obrigatoriamente eu tenho que conhecer para eu resolver o meu problema, para eu conseguir atingir a solução do meu problema aqui, tá? Nós não vamos atribuir, nesse momento, valor para essas temperaturas. Então, eu sei que aqui eu tenho uma temperatura, então, vamos chamar de 1, T1. Aqui eu tenho uma temperatura, eu vou chamar aqui, sei lá, de 2, aqui de 3 e aqui de 4. Então, são temperaturas conhecidas nessa minha placa aqui, tá certo? Agora, eu tenho que definir, então, pontos ao longo dessas linhas que eu vou gerar, onde, ao determinar os valores das temperaturas nesses pontos, eu consigo descrever
então, todo esse perfil, né, de distribuição de temperatura interna nessa placa aqui. Lembrando, então, que toda essa linha T3 é a mesma temperatura, toda essa linha T4 é a mesma temperatura, toda a linha T2 e toda a linha T1. Então, eu não tenho que definir nos contornos. Obviamente que eu só tenho que definir as temperaturas nos pontos internos. Mas eu ainda não gerei o meu volume. Se eu pego um ponto desse aqui agora e eu estou resolvendo para ele, esse ponto é o ponto P. Se eu olho agora para esse ponto aqui e vou resolver para ele assume o papel de ponto P. Certo? Então, ponto P é sempre o ponto que você está resolvendo. Então, naquela situação no unidimensional, no 1D, que é essa situação aqui, então essa situação 1D, eu tinha um ponto aqui à esquerda, que eu chamava de ponto W, tinha um ponto à direita, que eu chamava de ponto E. Eu tinha uma fronteira na metade do caminho entre P e W, na distância entre os dois pontos, e na distância média aqui entre P e E, eu tinha uma outra face, tá? E esse era o meu volume unidimensional, vamos assim dizer, né? Então, eu tinha um volume unidimensional. Para fazer o balanço e a conservação da propriedade nesse ponto, eu aplicava um operador integral apenas em x que ia de W a E. Foi exatamente isso que nós adotamos na solução do problema da aula passada. Na solução do problema de hoje, eu vou pegar um ponto aqui e vou dar um zoom nele. Esse ponto continua sendo P. Ele continua tendo um ponto à sua esquerda chamado W. E ele continua tendo um ponto à sua direita chamada E. Só que agora ele passa a ter nessa linha aqui, ó, e nessa linha abaixo, ele passa a ter vizinhos também. Esse vizinho norte e esse vizinho sul. De tal sorte que entre esses pontos eu vou ter as faces que separam em cada direção aqui, perpendicular a cada uma dessas direções. E sempre na metade da distância entre os pontos, de maneira que agora eu passo a ter aqui. Essa distância continua sendo um delta x, mas eu passo a ter uma distância delta y. De maneira que delta x, delta y e delta z, esse cara é a unidade e esses dois assumem o papel do meu volume bidimensional, vamos assim dizer, tá? De tal sorte que para resolver o problema, eu preciso determinar e fazer a conservação da propriedade de interesse, aplicar as equações de conservação em cada volume desses. E qual equação de conservação é essa? Exatamente essa equação aqui acima. Então, essa equação aqui eu vou aplicar em cada volume daquele que eu tenho na minha malha. Então, eu vou aplicar essa conservação, essa equaçãozinha em cada um desses volumes aqui, ó. Então, esse aqui é o meu volume, certo? Aqui eu tenho o meu volume e eu vou aplicar a equação de conservação em cada um deles. Fazer isso, pessoal, é, na verdade, eu aplicar o operador integral, só que agora dois operadores integrais, porque eu vou fazer nas duas direções. Eu vou ter em x e vou ter em y. Portanto, eu vou de W a E minúsculo e eu vou de S a N minúsculo. Por quê? Porque aqui eu tenho o S minúsculo, aqui eu tenho o N minúsculo, aqui eu tenho o E minúsculo e aqui eu tenho o W minúsculo, que é de face. Tá? Entre o ponto P e o W, o vizinho W, portanto W. Entre P e o vizinho E, portanto E. Entre o P e o vizinho N, portanto N. Entre o P e o vizinho S, portanto S. Ok? Dando sequência, então, nós já entendemos a lógica. Eu vou agora pegar, então, a nossa equação aqui, que é a equação de interesse, e eu vou reescrever essa equação abaixo, aplicando, então, a integralização nessa equação, tá?
Vou aplicar aqui o nosso operador integral. Está aqui. Vamos aplicar o operador integral, então, nessa equação. Mas qual operador integral? Basta eu fazer a integração, então. Opa, desculpa. Basta eu fazer, então, a operação integral. Vamos lá. Vamos imaginar aqui. Eu tenho, então, de W a E e de S a N. Ao fazer isso, eu estou aplicando o operador integral e estou resolvendo a questão do meu volume. Não é? Mas aí eu só estou levando em consideração minha variável espacial. Então, eu estou fazendo a integração no espaço. Porém, é um problema transiente. E isso indica que eu tenho que fazer a integração também no tempo. Então, eu vou fazer a integração de um tempo t até um tempo t mais ΔT. E eu vou aplicar isso em cada um dos 3 elementos que compõem o meu problema aqui, tá? A minha equação de conservação de interesse. Ao fazer isso, eu obtenho, então, o seguinte. Lembra, né, pessoal, que isso aqui, ó, conservação MC ΔT, né? Só que eu vou dividir pelo volume. Olha só. Nessa equaçãozinha, essa integral, ela é muito simples, ok? Eu estou considerando CP também não varia com a posição e nem com o tempo. Portanto, essa equaçãozinha minha, ela vai se resumir a isso daqui, ó. Rho CP integral aqui, ó, de t em relação ao tempo. Isso aqui vai dar um t que vai de um tempo t até um tempo t mais ΔT. Certo? Vezes essa integração aqui na direção x e essa integração aqui na direção y. Do volume que nós acabamos de descrever, ó, eu tinha um ΔX e um ΔY correspondente a cada uma dessas direções do meu volume. Então, eu vou chamar, essa integral vai dar ΔX vezes ΔY. Tá? E eu tenho um derrom de t aqui, que vai me dar um ΔT. Portanto, a minha equaçãozinha do lado esquerdo, ela já está integrada aplicando os meus 3 operadores integrais de interesse. De tal sorte que eu já tenho, então, vamos melhorar essa equaçãozinha aqui, então, ó, isso aqui, vamos dizer que a temperatura no tempo T mais ΔT, a gente vai chamar ela aqui de própria temperatura no ponto P, né? Bom, esse aqui, vamos chamar tudo de P, né, para facilitar, né? Porque é a temperatura, estou olhando para o ponto P, certo? Então é P realmente. Estou fazendo o balanço em P, eu estou olhando para o volume que contém o ponto P, a conservação, então estou olhando naquele volume ali, o termo de acúmulo dentro daquele volume. Então é P. Então, eu vou chamar a temperatura do ponto P do tempo t mais ΔT de Tp. Certo? E no tempo anterior, eu vou chamar de Tp0. Então, isso aqui é para o tempo t mais ΔT e esse aqui é para o tempo t. Então, essa equaçãozinha minha, ela vira isso aqui, ρ Cp, ΔX, ΔY, sobre ΔT, que multiplica Tp menos Tp0. Exatamente isso aqui é a solução do lado esquerdo da minha equação termo de acúmulo, aplicando o operador integral de interesse aqui para nós. Tá certo? Agora nós vamos seguir na solução desse problema. Nós vamos resolver o outro lado da equação primeiro. Então, vou guardar isso aqui, vou chamar isso aqui de 1, tá? E agora vamos resolver aqui por partes. Ó. Vamos aqui, derrom de x, k
dRom de t, dRom de x. Lembra da aulinha anterior? Na aulinha anterior, nós já resolvemos isso daqui. Só que agora eu vou aplicar o operador integral nele, né? Tá? Então, o operador integral agora, ele tem 2 elementos a mais. Mas a equaçãozinha aqui, ó. Certo? Ela é isso. Só que eu tenho dx, dy e dt. Tá ok? Então, eu vou em x aqui, ó, de w a e. Agora, eu vou em y, que vai ser de n. Opa, desculpa. É sul, né? Abaixo. A n. E eu tenho aqui o t, que vai de um t até um t mais delta t. O que isso vai nos fornecer? Vamos lá. Vamos, então, resolver essa integral. Primeiramente, fazendo a mesma aproximação, aquela mesma consideração que nós fizemos da outra vez, tá? Aqui, ó, do lado, a gente pode resolver primeiro a primeira integral aqui, ó, vai fazer isso aqui, de maneira que eu tenho que resolver essa integral aqui, ó. Então, eu vou obter uma solução bem simplificada, e da mesma forma que nós fizemos da outra vez, tá? Então, essa expressão nossa aqui, ela vai gerar uma equaçãozinha simplesinha. Ela vai ficar isso aqui, ó, lembra da aula passada? Ela vai gerar vou continuar com t mais delta t. Aí vai faltar a integração na direção y, mas o resultado dessa aqui em x é o que a gente obteve na aula passada. Lembra o que a gente obteve na aula passada? Olha só, a gente tinha aqui um k de e. Vamos fazer assim, ó. dRom de t, dRom de x, menos um k de w, dRom de t, dRom de x. Agora dy dt. Esse foi o resultado que a gente obteve na aula passada. Só que, na aula passada, o que a gente fez? A gente falou o seguinte, olha, como que vai variar t em relação a x? Aí nós tivemos que fazer uma consideração. Que consideração a gente fez? Ó, vamos pegar um ponto P aqui, vamos pegar um ponto W aqui, vamos pegar um ponto E aqui, vamos considerar o piecewise linear. Então, tenho aqui. Depois eu repasso tudo isso aí para ficar melhor entendido. Então, tenho aqui um TP, eu tenho aqui um TE e tenho aqui um TW. Vamos imaginar, então, que eu tenho aqui essa variação seguindo essa inclinação. Não precisa ser a mesma, tá? Do lado esquerdo e do lado direito, mas pode ser que seja a mesma. Na grande maioria absoluta das situações, logicamente que nós temos isso aqui equivalente, você tem a mesma condutividade térmica, as mesmas propriedades sendo mantidas, então, no lado esquerdo e do lado direito, isso aqui não muda a inclinação, tá? Mas o que importa é que essa relação com essa relação aqui, ó, isso aqui me dá um delta x de E, e isso aqui me dá um delta da temperatura, que na verdade eu posso simplificar, posso escrever direto, que é esse o valor dessa temperatura, TE menos TP. Sobre essa distância aqui, me dá o delta de XE, e isso é nada mais do que a inclinação, portanto é como que varia a temperatura do lado E. Então, isso aqui nada mais é do que dRom de T, dRom de X do lado E, que é esse pacote aqui, tá? E o que eu tenho aqui abaixo? Abaixo eu tenho a mesma coisa, eu tenho um delta de x do lado W. E aqui, o que eu tenho? Essa inclinação. Essa inclinação vai dar TP menos TW sobre delta x do lado W, que é o nosso dRom de T, dRom de x do lado W. Que isso aqui nada mais é do que o resultado que eu substituo aqui. De maneira, então, que a minha integral, ela vira isso daqui, ó. dRom de T, T mais delta T. Ainda falta integrar na direção y, mas aqui dentro a minha equação ela vai se resumir agora a isso aqui. Ela vai virar um k e te menos tp sobre delta x de e menos kw tp menos
TW de delta X de W. Isso aqui, dy dz. Então, essa é a equaçãozinha que eu tenho que resolver nesse momento. Opa, desculpa aqui. dt, é a variável tempo, né? É bidimensional. Tá certo, pessoal? Então, perceba que o conteúdo que eu tenho aqui é a solução do problema da aula anterior, que é a primeira integral, né? Na aula anterior, a gente só tinha esse operador integral aqui, ó, que ele é um problema unidimensional puramente difusivo, só tinha isso. Então, é exatamente o resultado disso. Agora eu integro na direção y e na direção z. Então, vou continuar. Vamos continuar então. Ao fazer a integração na direção y, perceba que nenhuma dessas variáveis aqui estão associadas a essa direção y. Não tem uma relação direta aqui, não está variando em y, apenas em x. Portanto, a integral disso aqui, de um termo que não contempla y, vai ser a própria integral de dy, que é o próprio ΔY. Certo? Mas todas essas variáveis aqui, essas temperaturas, variam sim com o tempo, porque é um problema transiente. Portanto, eu passo a ter uma coisa desse tipo aqui, ó. KE, TE menos TP, sobre delta X de E, menos KW, TP menos TW, sobre delta X de W. Isso aqui, delta Y dt. Portanto, falta ainda eu resolver uma parte aqui, tá? Isso aqui seria a minha equaçãozinha 2, né? É o lado 2, né? Lado direito, primeiro termo do lado direito da minha equação. Agora, eu vou ter a mesma coisa, pessoal, exatamente a mesma coisa para o outro operador integral. Lembra que eu tenho um outro operador integral aqui, o outro termo da minha equação, né? A parte aqui da minha equação, que é essa aqui, ó, segundo elemento aqui do lado aqui direito da equação, referente transporte difusivo. Então, eu fiz simplesmente a solução desse cara aqui, ó, em x. Agora eu vou resolver em y. Será que precisa fazer tudo de novo? Vamos pensar aqui, ó. Então, eu tenho o meu ponto P. Meu ponto P tem um vizinho W, ele tem um vizinho E, ele passou nesse tratamento de hoje, tem um vizinho norte e um vizinho sul. E aí, esse volume, que é o volume para onde eu estou olhando, eu estou olhando para esse volume aqui, ó, tá? Então, esse volume, ele tem, repetindo, ele tem um ΔX, repetindo, ele tem um ΔY. Eu fiz a integração aqui, agora eu vou fazer a integração aqui, tá? Nessa direção y. Nesse sentido, o meu operador integral eu já fiz aqui, tá? Em x e y. Eu já fiz aqui, ó, em x. E agora eu vou fazer em y. Quando eu faço em y, logicamente, que eu estou correndo nessa direção aqui, ó. Então, vamos lá. Eu teria aqui, então, eu vou começar com y. Então, eu vou de sul a norte. Depois, eu vou de W a E. E, por último, eu faço a integração do tempo. Será que eu preciso refazer tudo ou eu posso fazer por analogia? Será que eu posso fazer por analogia? Porque, veja bem, eu vou ter que considerar, eu teria o seguinte aqui, ó, dρ de y, k, dρ de t, dρ de y, dy, dx, dt. O que isso aqui vai me dar? Desse primeiro termo aqui, ó, da integral disso, a gente sabe que isso aqui vai gerar o seguinte para nós. Eu vou ter aqui um k, n, certo? dρ de t, dρ de y. Mais um k, s, dρ de t, dρ de y. Tudo isso aqui, dx,
dt. Eu preciso, novamente, determinar como é que t varia em função da direção de y. Como é que t varia com a posição na direção y. Tá? E aí eu faço aqui de novo. Eu tenho um ponto P, só que agora eu tenho um vizinho aqui, eu vou chamar de vizinho norte, o vizinho sul, indo de sul para norte, de maneira que eu tenho aqui um ponto P, e aqui eu tenho um ponto TS, TP, eu vou ter um ponto temperatura norte. De maneira que eu vou ter, então, novamente, considerando uma variação seguindo essa linearidade aqui, podendo variar desse lado desse, portanto, piecewise linear, eu tenho que pegar, então, essa distância aqui, que é o delta y de n, essa distância aqui, que é o delta y de s, e essa relação aqui, essa própria inclinação, nada mais é do que isso daqui do lado norte, que vai ser Tn menos Tp sobre delta yn. Da mesma forma, a inclinação daqui é o delta derrom de T, derrom de Y, do lado sul, que vai ser Tp menos Ts sobre delta Y do lado sul. Certo? Então, a nossa equação ela vai se resumir a isso aqui, ó. T mais delta T, vou aqui de W a E, e o resultado que eu obtive aqui foi K do lado norte, T menos TP sobre delta X, Y do lado, tá difícil, hein? Delta Y do lado N, menos, mais K, lado sul, TP menos TS, delta Y do lado S. Isso aqui, dx, dt. Terminamos? Não. Vamos lá. Essa equaçãozinha, que é o segundo termo do lado direito, ela ainda pode chegar no seguinte valor. Vamos lá. Fazendo essa integral. Aqui é a temperatura expressa na direção y, que não tem variação, portanto, do termo x, ela não está expressa em x aqui. E esse dx vai virar para mim aqui um delta x. Então, a minha equação ela vai transformar no seguinte, ó, de t até t mais delta t. Eu tenho aqui, então, um Kn, Tn menos Tp, delta y de n, mais Ks, Tp menos Ts, de delta y de s, tudo isso delta x, que eu ainda preciso integrar do tempo. Resumindo, qual é a equação, então, final que eu cheguei aqui, já que esse aqui é o meu terceiro termo, ó. Esse aqui, terceiro termo da equação. Então, eu tinha lá o termo 1, 2, mais o termo 3. Defini 1, defini 2, defini 3. Tá certo? Então, vamos aqui escrever os três termos já definidos. Certo? Então, vamos pegar aqui. Vamos lá em cima pegar. Vou escrever aqui, então. Termo 1. Vamos ver se eu lembro aqui de cabeça, né? Rho, Cp, delta x, delta y, Tp menos Tp0 sobre delta t. Eu acho que é isso, né? Se eu estou me lembrando de cabeça. Do lado direito, eu vou ter integral no tempo, que ainda não foi resolvida, do termo que vai ser o meu Ke Te menos Tp sobre delta x do lado E. Kw
sobre delta x de w, TP menos TW. É isso. E aí, eu ainda tenho que resolver isso aqui em T. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o segundo termo da minha equação. E o terceiro termo da equação que a gente acabou de fazer por último ali. T mais delta T. Eu vou ter aqui a minha equação. Ela vai ser um Kn, Tn menos Tp, Ks, Tp menos Ts, sobre delta y, aqui do lado norte, aqui do lado sul, tudo isso dt. Tudo isso aqui dt. Tá certo? Então, ó, essa passou a ser a minha equação agora que eu tenho que resolver. Um pouco mais complexo do que da aula passada. Tá certo? Então, a gente não vai resolver isso aqui à mão. Tá? Forma de trabalhar aqui. Então, olha só, pessoal. Essa equação a ser resolvida. Eu tenho aqui o termo de acúmulo, já expresso aqui a integração em x, y e na variável e em t, meu dx, dy e dt. Aqui já resolvido em dx e dy, aqui já resolvido em dy e dx. Ok? Eu posso jogar todo mundo aqui para dentro dessa equação, já que a integral é a mesma em todo mundo. Tá? Eu poderia transformar isso aqui num termo só da minha equação. Até para facilitar a forma de tratar. Mas vamos pensar o seguinte, eu vou ter que propor agora uma forma de resolver isso aqui, ó, essa integral em tempo, tá? Nós vamos considerar, já aplicando aqui diretamente, vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar vamos propor uma forma para isso, tá? Como que se vai dar essa variação com o tempo. Então, na integração do tempo, nós vamos ter que fazer uma consideração. Por exemplo, vamos considerar aqui, ó, que TP, que é a variável que eu preciso determinar, né? Lembra que TP é cada um dos pontos que eu estou resolvendo dentro da minha malha, tá? TP, TT. É algo desse tipo que eu quero resolver, não é? De forma genérica, eu posso dizer que isso aqui variando de T até um T mais delta T, ou seja, isso aqui é num tempo, isso aqui é num tempo, num time step, num incremento de tempo posterior. Vamos falar bastante sobre essa questão de incremento de tempo depois, tá? Então, ó, o que vai virar isso daqui? Uma das propostas que nós temos para tratar isso daqui é dizer o seguinte, que isso é equivalente a um f de TP no tempo atual, vamos chamar aqui de 1, tá? Ou podemos omitir, esse 1 aqui é no tempo atual, tá? Mais 1 menos f de TP do tempo anterior. Ou seja, esse 0 aqui se refere a um tempo t. Esse 1 aqui se refere a um tempo t mais delta t. E você sempre vai calcular no tempo t mais delta t. Lembrando sempre que no problema transiente, o primeiro t assume o valor 0, que é uma condição inicial. Mas como P são todos os pontos que compõem a minha malha, o centro de volume da minha malha, que malha bidimensional na direção x e na direção y, eu quero resolver para todos esses pontos. Portanto, eu preciso ter para todos esses pontos o valor da temperatura no tempo 0. É uma condição inicial. Além disso, eu tenho os contornos da minha placa, que são valores fixos, que não varia nem no tempo 0 e nem no outro tempo, porque é uma condição de contorno. Logicamente, você pode elaborar um problema que esse tempo no contorno varia, essa temperatura no contorno pode variar também com o tempo, isso não é problema, tá? Mas então nós vamos considerar isso aqui, pessoal. Só que quem faz o papel de TP dessa proposta aqui, ó, são esses pacotes. Então, todo esse pacote ele vai ser enxergado como TP. E todo esse pacote vai ser enxergado como TP. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos considerar o seguinte, olha. Vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que F pode valer 0, pode valer 1. Tem um outro método clássico que ele vale meio, que é o de Crank-Nicolson. Mas vamos abordar aqui só essas duas situações primeiras aqui, em que ele pode valer 0 ou ele pode valer 1, certo? Vamos ver o que acontece quando ele vale 0. Quando ele vale 0, eu estou zerando esse termo aqui.
que é o tempo atual onde eu estou calculando. Tá? Portanto, eu estou dizendo que a solução do meu problema, se todo mundo aqui zerar esse termo aqui, que é o atual, e quando eu aplico 1 menos 0 aqui, vai dar só o tempo passado. O que significa isso? Que eu vou determinar a TP que aparece nessa equação com base em todos os vizinhos, olha só, os vizinhos em x e os vizinhos em y. Se eu faço f igual a 0, eu estou zerando esse termo e estou levando a unidade esse termo aqui. Portanto, todo mundo aqui vai assumir índice zero. Todas as temperaturas aqui vão assumir índice zero. Tá? Então, deixa eu ajeitar aqui. Desculpa aí. Então, ó, todas essas temperaturas aqui vão assumir índice zero. Se f assumir o valor de zero. Porque aí eu vou depender só da variável no tempo anterior. O que significa isso, pessoal? Significa que eu estou determinando a temperatura num tempo igual a 1 segundo, por exemplo. Se o meu time step é de 1 segundo, eu tenho a condição 0 segundos. Quando eu for calcular em 1 segundo, ela vai depender de informações só de 0 segundo. Quando eu for calcular em 2 segundos, vai depender de informações dos vizinhos apenas no tempo de 1 segundo. Quando eu estiver calculando para 3 segundos, eu vou depender de informações só no tempo 2 segundos para os vizinhos. Olha aqui, os vizinhos. Lá direito da minha equação só tem os vizinhos. Então, tem lá meu ponto P. Eu tenho o vizinho norte, tenho o vizinho sul, tenho o vizinho W, tenho o vizinho E, leste-oeste. Tá? Então, essa é a condição em que eu dependo só no tempo anterior. Isso nós chamamos de uma solução explícita. Totalmente explícita. É um método totalmente explícito. É mais fácil de ser resolvido, obviamente, mas ele tem alguns problemas sérios aí em questão de fusão numérica e tudo mais. Você pode levar, inclusive, a divergência em algumas situações. Então, não é interessante para a gente trabalhar com esse método. Deixa eu mostrar outra situação, então, que a gente tem. A outra situação é o F. Então, isso aqui é o explícito. Consigo explicitar, né, a solução no tempo atual que eu desejo, que é esse carinha aqui, ó, eu desejo determinar esse, com base nos seus vizinhos nos tempos anteriores, quando f assume o valor 0. Agora, se o f assumir o valor 1, vamos lá, o f assumiu o valor 1. O que significa isso para nós? Significa que todo mundo aqui assume o valor 1. Por quê? Que é o tempo atual que eu estou resolvendo. Significa, ó, o f vale 1, esse termo 0, então a dependência com o tempo anterior ela desaparece. Certo? Só que o lado onde eu vou resolver essas integrais aqui, só tem as variáveis, olha lá, t, tp, tp, tw, tem todos os seus vizinhos, tanto em x quanto em y, portanto expressos apenas no tempo atual. Esse é o método que a gente chama de implícito. Obviamente, pessoal, se você fosse resolver um problema do ponto de vista de facilidade para resolução, sem preocupar com convergência, com coerência do resultado e tudo mais, difusão numérica, uma série de coisas que você pode ter de problemas aí, o próprio time step passa a ser um limitante seríssimo quando você trabalha com situação explícita. Mas você é tentado a escolher a opção do explícito, né? Ou seja, eu vou determinar P, temperatura no ponto de interesse agora, baseado apenas nas temperaturas dos vizinhos nos tempos anteriores. Ou seja, se eu dependo só da informação da temperatura do próprio ponto no tempo anterior e dos vizinhos no tempo anterior, e eu já calculei do tempo anterior, quando eu for calcular o próximo tempo, está fácil de ser resolvido o meu problema. Não é? Então, vamos desenvolver a equação aqui, considerando o método, a solução do problema 100% explícito, tá, pessoal? Então, vamos considerar explícito.
Considerando explícito, a nossa equaçãozinha, ela se transforma em quê? Vamos lá, ela vai ficar. Isso aqui não muda absolutamente nada, né? Eu já tinha feito a integração no tempo dela. Rho CP delta x delta y, TP menos TP0. Então, ó, quando eu chamo de 1 aqui, pessoal, ó, o 1 eu vou deixar de carregar esse 1, tá? Então, meu TP no tempo 1 é o próprio TP para mim. Então, quando eu digo TP, é o TP no tempo atual, que eu quero calcular, tá? E no tempo anterior eu chamo TP0, para não ficar carregando esse 1 para baixo para cima. Então, vai ficar aqui ΔT, ok? E esse lado aqui, então, da equação, ó, aplicando essa lógica aqui, com f valendo 1, portanto, implícito, eu vou zerar esse lado aqui, que é zero. Então, simplesmente eu reescrevo a minha equação do jeitinho que ela está. Ó. Então, KW, TP menos TW sobre delta X de W. Da mesma e aqui, pessoal, me desculpem, lá em cima eu esqueci de um delta Y aqui e de um delta X aqui, tá? Então, eu tenho aqui um delta Y da integração em Y, lembra lá, né? Delta Y. Mais, vamos escrever aqui, então, essa equaçãozinha aqui. Da mesma forma, eu vou ter aqui, então, ó, Kn Tn menos Tp, Tn menos Tp, delta X do lado, delta Y do lado N. Ks Tp menos Ts do lado Y do lado S. Tudo isso o que, pessoal? Delta X. Então, agora sim nós estamos com o problema resolvido, do ponto de vista de gerar a equação algébrica de interesse. Lembra que nós sempre queremos resolver uma equação de maneira que a gente escreva a equação desse tipo aqui, ó. APTP igual 1 AETE mais 1 AWTW. Só que agora é bidimensional. Então, eu tenho mais o ANTN mais um ASTS. É o que a gente fez no problema anterior. Só que o problema anterior, que era unidimensional, a gente ia só até aqui. Né? E eu tenho o termo B. Lembra do termo B? Nossa lixeirinha vai pegar todo mundo que não seja os vizinhos ali. Tá? Então, no unidimensional, nós paramos aqui. No bidimensional, nós vamos até aqui. E tudo que é diferente da vizinhança está relacionado à questão geométrica lá do x, y, e aqui relacionado à variável tempo, ou termo fonte, qualquer outra coisa que aparecer diferente de posicionamento de ponto à esquerda à direita, né? Então, da integração espacial, ele vai cair aqui dentro do termo B. Então, vamos ver quem é quem nessa equação agora. A gente olhar para a nossa equaçãozinha aqui em cima, a gente pode dizer que o nosso AP, então eu vou pegar todo mundo que tem termo TP, ó, TP, TP aqui, TP aqui, TP aqui, e isolar na minha equação. Ao fazer isso, eu vou obter uma equação aqui que vai dar o valor de AP, né, que é o termo que acompanha TP, que vai dar o seguinte, ó, vai ficar o nosso ρ C, delta X, delta Y, sobre delta T, mais o termo que acompanha aqui, que vai dar o KE, delta X de E, delta Y, mais o KW, delta X de W, mais o delta Y, vezes, né? Mais o KN, delta X, delta Y do lado N, mais o KS, delta Y, delta X, delta Y do lado S,
e acho que é isso aí. Então, esse é o nosso termo AP da equação. Certo? Termo AP da equação. Mas nós temos, então, ainda o AE, nós temos ainda o AW, nós temos ainda o AN, nós temos o AS. Tá certo? Vamos lá. O AE, agora ele vai assumir o quê? O AE, pessoal, é isso. Delta X e delta Y. O AW, delta X do lado W. O AN, o AS, e eu tenho o termo B, que vai, só que ele tem o T0 também, né? Ele vai acompanhar depois o nosso termo B, tá? Ele tem termo independente, ele vai ser o nosso OC, delta X, delta Y, TP0, então delta T. Então esse seria o nosso termo independente lá. Já podemos chamar ainda, podemos dizer ainda que nós temos como se fosse um A0P, que é o ρ, C, delta X, delta Y, sobre delta T, seria um termo A0. De maneira que a minha equação ela é o AP, TP, igual a um AE, TE, mais um AW, TW, mais um AN, ou isso, TN, mais um AS, TS, mais um A0, TP0. Tá? Podemos dizer assim também. Então é isso a nossa equação. Tá? A nossa equaçãozinha é isso. Que nós temos que resolver nosso sistema de equações algébricas aqui. Podemos aplicar o método das linhas. Podemos aplicar aqui aquela lógica que nós fizemos na aula passada. Então, perceba que o objetivo da aula passada foi chegar numa expressão que tinha AE, APTP, AETE. Na aula de hoje, nós expandimos isso para TN, TS e tem aqui o termo referente ao tempo anterior da variável P. Então, perceba, pessoal, que o fato de transformar o problema transiente tem uma coisa interessante aqui. Ó. Na aula passada, no unidimensional, esse problema aqui era simplesmente quem? KE, delta X do lado E. Esse aqui simplesmente era KW, delta X do lado W. Certo? Se esse problema fosse estado estacionário, aqui seria apenas KN, delta X, delta Y de N. Aqui, KS, delta Y de S. Tá? Se eu tivesse estado estacionário, eu teria isso aqui. Se eu tenho bidimensional estado estacionário, eu tenho isso daqui. Só que o meu K cancelaria no estado estacionário, independente de ser unidimensional ou bidimensional. Porque eu não teria esse termo aqui, ó, referente a B, que tem a história do tempo anterior da integração. Eu tenho K em todo mundo e ela não carrega a variável K. Então não dá para cancelar. Na aula passada, o que acontecia? O K cancelava em todos os lados. Como era estado estacionário, qual a conclusão que você chega? Se o meu problema tem umas temperaturas aqui, aqui, aqui e aqui nessas paredes conhecidas, tá? É um problema puramente difusivo? Então, o perfil de temperatura que eu vou obter aqui internamente no estado estacionário não depende de K, não depende do meu material. Olha que interessante. O que eu estou dizendo é que o tempo para atingir essa condição pode variar, mas o resultado final não, porque não depende da variável K. Quando eu passo para o problema transiente, o K não pode ser cancelado nas equações, porque esse termo aqui não tem K. E é justamente esse termo que vai ditar não o resultado final do perfil que eu vou obter aqui dentro, mas quanto tempo eu levo para obter aquele perfil ali dentro, que vai ser igual
se eu trabalhar com cobre ou se eu trabalhar com latão. Só que com cobre eu vou atingir essa condição muito antes do que eu vou atingir com latão. Certo? Então, agora nós vamos passar para a solução desse problema. Nós já temos a equação, nós vamos ter que resolver essas equações. Vou cair naquele probleminha, de novo, de escrever a minha equaçãozinha sempre assim, ó. Eu tenho um AI, TI, igual a um BI, TI mais um CI, TI menos mais um DI. Mas como assim? O meu problema não passou a ser bidimensional? Ah, mas aí é que está o segredo da solução desse problema. Apesar de agora eu ter passado por um problema bidimensional, eu vou trabalhar a solução dele linha a linha da minha placa. Então, a direção y, tá? Eu tenho então aqui, eu vou expressar minha equação olhando só em x e vou subir, resolvo essa linha, passo para a linha seguinte, resolvo essa, passo para a seguinte, resolvo essa, passo para a outra, resolvo essa, passo para a outra e assim por diante. Então eu vou caminhando e resolvendo o meu problema aí, utilizando o método que a gente chama método das linhas. Se eu tivesse 3D, problema tridimensional, eu resolveria linha por linha até completar um plano. Depois eu passo para o plano vizinho e começo linha por linha também até completar esse novo plano e vou fazendo isso até eu completar 100% do meu volume discretizado ali, tá? Meu volume discreto. De novo, pessoal, eu vou cair naquela lógica de que eu tenho um ponto P e eu tenho dois vizinhos, o vizinho W e o vizinho E. Só que agora, ao invés de eu ficar chamando de PWE, eu vou olhar como sendo I, tá? E esse aqui refere-se ao I mais 1 e esse aqui ao I menos 1. E eu vou expressar, como eu vou resolver o método das linhas, eu esqueço que o problema é bidimensional nesse momento, tá? Eu olho para uma linha e aí eu caio no mesmo problema que eu tinha antes, na mesma solução que a gente viu antes, a mesma lógica de solução que a gente viu naquela situação. Então, tudo que é diferente, tá? Mas eu tenho um ponto aqui, tenho um ponto aqui, eu poderia imaginar um J, né? Não. Quando você passa para a próxima linha, esse passa a ser o seu I, esse passa a ser seu I menos 1 e esse o I mais 1. Quando eu estou na linha abaixo, esse é o seu ponto I, esse é o I mais 1 e esse aqui é o seu ponto I menos 1. É essa lógica que você tem que guardar, ok? Então, vamos pensar na solução desse problema, que ele vai continuar sendo bidimensional, ele é um volume que tem aqui um ΔX e que tem aqui um ΔY. Não mudou. Só que essa é uma estratégia de solução do meu problema. De maneira que eu vou ter que escrever, então, agora a solução do meu problema pensando no meu AI, no meu BI, no meu CI e do meu DI. E quem vai assumir cada uma desses papéis aqui. Tá? Se a gente olhar para a nossa equação, é muito simples. O I não é o ponto P, certo? O W não é o ponto I menos 1? E o E não é o ponto I mais 1? Sim. Então, basta eu retornar até a minha equação. E quem é E? A E vai assumir o papel de BI, porque ele está com o tempo, a temperatura que equivale a I mais 1. O meu AW, ele vai equivaler ao termo que acompanha a temperatura W, que faz o papel de TI menos 1, o vizinho à esquerda. Portanto, esse cara é o meu CI. Quem não é vizinho à direita e quem não é vizinho à esquerda, obviamente que vai tudo para dentro do pacote D. Então, meu ANTN, meu ASTS e o meu A0TP0, ou o meu B, vai tudo para dentro do meu DI. Então, meu DI assume tudo que não é vizinho nem à esquerda e nem à direita. É o vizinho acima, o vizinho abaixo ou o termo que carrega a informação lá da transiência para nós, tá ok? Pensando nisso, pessoal, dá para a gente fazer de cabeça aqui, tá? Então, o meu BI passa a ser o meu AE, da mesma forma que já era. O meu AI é o nosso AP. O nosso CI, ele é o nosso AW. E quem é o nosso DI? É o nosso AN, TN, mais o nosso AS, TS,
mais o nosso A0, T0. Resumindo, o nosso BI, que é o nosso AE, ele é o KE delta Y de delta X do lado E. O nosso CI, ele é o nosso KW delta Y sobre o nosso delta X do lado W. E o nosso DI seria quem? Nosso DI seria o K N delta X delta Y do lado N mais o nosso KS delta X do delta Y do lado S mais aquele pacote inteiro nosso, que era o ρCP, ρCP delta X delta Y, tem um delta T aqui, né? O que mais? Tem um termo aqui ainda, TP 0. Se eu for olhar como DI, tem o TP0 também, certo? Então, é isso, pessoal. Esses são os valores de B, C, D da nossa equação, que é o que eu preciso para aplicar a próxima equação de solução do problema nosso, que é a qual? Aquela equaçãozinha que a gente falou. Pera lá, eu tenho um ponto P, eu tenho um vizinho W, tenho um vizinho E, certo? E a gente concluiu, lembra da aula passada, que num contorno, se eu estou resolvendo linha por linha, eu tenho, nos limites dessa linha, duas informações conhecidas, que na aula passada era 100 graus aqui, ó, Celsius, e 500 graus Celsius aqui na nossa linha de solução. Tá certo? E a gente falou, pera lá, esse cara, que é o ponto 2, ele está relacionado com dois vizinhos, 1, 2 e 3, né? Porque o volume dele era isso, é um volume unidimensional, lembra? Então, olha só, a gente falou, pô, pera lá, mas eu posso dizer que 2 só depende de 3, porque 1 é conhecido. Quando eu conhecer 3, eu conheço 2. Tá, mas então quer dizer que... E o 4? Ah, o 4 da mesma forma. Quando eu posso dizer que, uma vez que eu determinei 3, porque papapá, assim por diante, eu posso dizer sempre que ele é dependente só do vizinho à direita. Mas eu vou fazendo isso até que eu chego num vizinho à direita que eu conheço. Não é isso? Ah, então tem como resolver o problema. É só eu dizer o seguinte, olha, TI ele é igual a um PI, TI mais um QI. Foi isso que a gente fez na aula passada. E aí nós chegamos numa expressão para valores. Essa expressão para valores de PI e QI, ela vale novamente aqui. É a mesma expressão, pessoal, não é uma expressão nova. O que muda são os valores que cada termo de PI e QI vão assumir. Então, ó, nós chegamos na aula passada, vou ver se eu lembro aqui de cabeça ainda, nós chegamos numa expressão para TI, para PI, na verdade, que ela vale BI sobre AI menos CI, PI menos 1. E nós chegamos também numa expressão para QI, que ela valia... QI... Ela era, se não me engano, CI, QI, né? Menos 1 é sempre no tempo anterior, que ela depende de QI de PI. Mais DI e divide pelo mesmo termo, né? Então, isso aqui você pode pegar da aulinha passada, vou desenvolver de novo, não vai ficar extenso demais. Então, ó, o que eu preciso fazer, pessoal? Substituir os valores aqui de A, B e C, QI menos 1 e DI, nessas expressões. Aí eu determino, então, lá em cada linha minha da placa, em cada linha que eu defini na minha placa, que eu vou resolver o problema, então eu tenho vários pontos, eu vou calcular PI e QI numa direção. Uma vez que eu determinei todos os valores de PI e QI para esses pontos numa linha específica aqui, eu volto naquela linha, tá? Na direção oposta, aliás, no sentido oposto, determinando os valores de TI em cada um deles. Quem é TI? Cada ponto que eu estou olhando é um TI. Tá certo? Esse é o próximo passo, então, da solução do meu problema. E aí, ao fazer isso, nós chegamos na seguinte expressão, pessoal. Ó, nós já temos aqui a expressão, né, para PI e QI. Então, já está resolvido o nosso problema. Mas eu só vou falar sobre as particularidades. De novo, vou reforçar as particularidades nossas aqui. Ó. Tem aqui a nossa placa,
tá? Ela vai ter condições de contorno. Mas cada linha minha vai ter uma condição de contorno também, né? Então, eu vou olhar linha por linha, tá? Essa linha aqui, ó, ela tem 2 contornos aqui. Tá certo? Então, vamos explorar essa questão que é o seguinte, ó. Vamos chamar aqui de 1 e aqui de N. Olhando agora para uma linha especificamente na direção X, tá? O que eu posso dizer aqui? Quem vai valer, pessoal, para todas as linhas, independente de qual seja a altura dela em relação a y. Não me importa a altura dela em relação aqui à minha variável y, na direção y. Eu posso dizer que o meu, olha só, TI é igual a PI, TI mais 1, mais QI. Certo? Mas eu sei também que a minha equação anterior, ela falava o seguinte, ó. Aí, TI é igual a BI, TI mais 1, mais CI. Essa correção automática dele tem hora que ele me atrapalha muito. Vamos lá. Quando eu estou no limite aqui, no meu contorno, esse ponto aqui, nessa linha específica, eu estou olhando para esse ponto aqui, ó. Então ele é 1, tá? Te pergunto, esse ponto 1. Então, vou olhar para o ponto 1, porque ele é contorno. A gente sempre faz os contornos primeiro. Quais são os outros contornos que eu tenho? Lá do outro extremo, N. Vamos lá. Eu te pergunto, olha só. Essa temperatura aqui é um contorno? Eu estou olhando para o ponto 1 agora. Ela pode depender do ponto 2? Não, porque ela é um contorno, não pode variar com 2. Portanto, para não variar com 2, o que eu tenho que acontecer? O meu B1 tem que ser 0. Mas ela tem vizinha à esquerda? Não, ela é um contorno limitante ao lado esquerdo. Do lado esquerdo, ela é o primeiro ponto. Não tem nenhuma à esquerda dele. Portanto, não existe isso aqui. Tal sorte que C1 é 0. O que mais? Esse termo D1 pode ser 0? Não, porque se for 0, eu estou afirmando que obrigatoriamente D1 tem que ser 0. Isso não é verdade. Portanto, D1 é o próprio T1. De maneira que A1 é 1. Pela mesma lógica, só que agora do lado direito, eu tenho que ir lá na ponta direita, aqui minha, ó, olhando para esse ponto no extremo aqui, ele não tem nenhum vizinho à direita. Não tem nenhum vizinho à direita, então Bn tem que ser 0. Ele tem um vizinho à esquerda, eu tenho um ponto aqui n menos 1. Então, quanto I assume o valor de n, esse valor aqui é Tn menos 1. Mas ele não pode interferir no n, porque n é uma condição de contorno. De maneira que esse Cn tem que ser 0. Mas isso aqui não pode ser obrigatoriamente 0, o lado direito da equação, senão eu estou dizendo que Tn é 0. Portanto, o termo que sobrou, que é o meu Dn, não pode ser 0, ele tem que ser o próprio Tn. De maneira que meu An vale 1. Pronto, novamente, eu defini nos extremos os valores de A, B, C, D. E então, eu tenho condições totais de voltar na minha equação agora. Aqui, ó, e calcular os valores de P e de Q para o ponto 1 e para o ponto N. E todos os pontos intermediários, quais são os valores que A, B, C e D assumem para calcular calcular P e Q e determinar, portanto, a temperatura aqui. Se eu calculo P e Q, nesse sentido para todo mundo, chego na última temperatura, que é Tn, aí eu substituo aqui na equação Tn e calculo Tn menos 1. E venho calculando todo mundo no sentido oposto. Resolvido o problema, assim como nós vimos na aula passada, no unidimensional. Percebe? Ok? Só tem um detalhe, pessoal. Agora a gente vai olhar aqui os valores que o A, olha só, os valores que A, B, C e D assumem. Olha aqui os valores que os pontos internos assumem. Nos contornos, o A1 e o AN é fixo. B1, Bn, C1, Cn, D1, Dn são definidos lá no contorno primeiro. Agora, todos os pontos que vão de 2 até n menos 1 têm que ser definidos por essas relações aqui, que são frutos. Todas essas relações foram obtidas a partir de todo aquele desenvolvimento que nós fizemos. Então, perceba
que eu vou ter que determinar qual o tamanho da minha malha computacional em cada direção, em cada célula, tá? A condutividade térmica, se for a mesma em todo mundo, então esse K vira um K só para todo mundo. Se o ΔX for igual ao ΔY, isso aqui vai cancelar, tá? Isso aqui vai dar 1, vai ficar em função só do KE, só do K, no caso. Então, tem uma série de substituições que eu vou ter que fazer aqui, de acordo com a dimensão da minha malha e tudo mais. Só que o termo D, ele tem um probleminha. O termo D é um probleminha. Porque olha só, ele depende, esse termo D aqui, ele tem, opa, desculpa aqui, o termo D, pessoal, mas ele tem aqui o TN e o TS também, né? Desculpa aqui, quando eu passei aqui, ó, a minha equaçãozinha rapidinho aqui, ó. Olha o D aqui, ó. Tem o TN e o TS, tá? É muita coisa para fazer de cabeça, né? Então, olha lá. Então, meu termo D, pessoal, ele tem aqui, ó, a temperatura em N e a temperatura em S. E a temperatura no tempo anterior no ponto P. Mas eu não sei quem é a temperatura N e S aí. Vamos lá. Vamos pensar na nossa lógica. Ó, eu estou determinando a temperatura aqui nesse ponto. Então, vamos pegar esse ponto e dar um zoom nele. Esse é o ponto P. Eu tenho um ponto W. Eu tenho um ponto E. Eu tenho um ponto N. Eu tenho um ponto S. Eu falei que eu vou resolver olhando só para a linha. Eu só posso expressar em termos dos vizinhos à esquerda e à direita. Mas o termo D carrega informação das temperaturas no tempo atual em N e S também. Está lá dentro do D. Então, para eu calcular o termo D, para calcular o termo Q, para determinar a temperatura nessa expressão, perceba que eu tenho que chutar valores para Tn e tenho que chutar valores para Ts. Portanto, o meu problema passa a ser um problema de convergência, diferente do problema unidimensional que a gente resolveu antes. Independente de ser transiente. Sendo transiente também é um problema de convergência, tá? Mesmo que fosse unidimensional. Mas sendo bidimensional, mesmo que não fosse transiente, já seria um problema de convergência, porque eu tenho que atribuir valor para Tn e Ts. Percebe? Então, essa é a questão de agora. Eu vou ter que atribuir valores para N e para Ts para calcular o valor de P. Porque eu tenho que calcular o valor de D, que depende de Tn e Ts. Tá certo? Então, é aí que entra o problema de convergência. Então, pessoal, essa foi a montagem do nosso problema. Agora, tudo isso que está escrito aqui nesse desenvolvimento que eu fiz, peço desculpa aí se não foi bem claro, porque é um pouco, não digo nem tão complexo, que de certa forma até simples o desenvolvimento que a gente fez, mas é muita informação, né? Eu fui desenvolvendo aqui de cabeça, e acaba que pode ser que eu poderia ter feito de uma forma talvez mais didática, né? Mas eu vou voltar numa próxima aulinha, na sequência mais curta, onde eu vou repassar esses conceitos aqui agora num documento em PDF, tá? Fica mais fácil, talvez, para vocês enxergarem. Mas o desenvolvimento ele tem que ser feito à mão mesmo, porque senão não é, às vezes tem dificuldade de acompanhar, tá? Então aí eu vou passar para um material em PDF, e nesse material aí em PDF, a gente, na sequência, já junto nessa próxima aula, eu vou apresentar um programinha em linguagem C e a solução desse problema aqui que está desenvolvido aqui para vocês verem. A única diferença é que eu vou determinar na solução do problema real vamos dizer assim, a simulação, né? Eu vou atribuir valor para uma temperatura aqui, aqui, aqui e aqui, ou seja, acima, abaixo, à esquerda, à direita, no topo e na base dessa placa. E aí eu vou resolver usando exatamente esse desenvolvimento aqui que a gente fez, tá ok? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.